gente vai falar de um assunto que ele atravessa, as nossas realidades, né? Então, assim, não tem como fugir de algumas dessas questões e muitas vezes a gente não sabe como lidar ou como responder. Quando você começa a buscar e acessar informações, você começa a ver as pecinhas se encaixando, né? E quando eu fiz de verdade o curso lá de introdução à psicologia pedagógica, devo admitir que abriu um monte de coisas que eu tinha de referência sobre como que a gente olha o mundo, que subjetividade é essa, como é que a gente vai construindo as coisas que a gente experimenta, a partir de que lugar é esse que a gente experimenta algumas coisas. E aí a gente começa a tentar recapitular e puxar um pouco de história para compreender como que começou a se construir essa vida em diáspora, né? Ou seja, após o período de escravização e suposta abolição, né? E como que como que o sistema se estruturou para lidar ou para interagir com esse sujeito negro liberto, né? Então, a gente tem esses povos vivendo os seus modos e suas maneiras no continente, inúmeros povos de linhagens matriarcais, inúmeros povos que consideravam, inclusive, as pessoas que hoje o mundo ocidental chama de homossexuais, consideravam essas pessoas como grandes guardiões, grandes sábios, né? E aqui, pelo mundo ocidental, eles são rechaçados, colocados em minoria, e etc., tratados com grande brutalidade em seus modos de ser. Então, você imagina esse sujeito que tem esse modo de viver extremamente diferenciado, certo? Muitos e muitos e muitos com várias características de lidar com a natureza, interagir com a natureza de uma forma diferente da forma do homem branco ocidental. Ou seja, tá? Ele é trazido à força para os mais diversos espaços, né? Mas aqui a gente vai fazer o recorte do Brasil. E aí, nesse espaço novo, ele é colocado em sistema brutalidade direta contra a pessoa física dele. E em cima disso, para manter essa massa sob controle, o processo de criação de um grande sistema de crenças sobre como aqueles seres, aquelas pessoas, daquela cor de pele, eram inferiores às demais. E aí você tem esse ser que começa a construir, historicamente, reconstruir suas subjetividades em cima desse padrão de crença. E aí ele percebe que todos os símbolos de poder são brancos, o padrão de beleza é branco, e aí você vê quem tem acesso a coisas são brancos, e ele vai se afastando cada vez mais, todos os motivos possíveis, dessa origem em África e essa estruturação em cima desse sistema de crença que tem esse ideal branco, que também não se vê como cor, se vê como padrão, né? Porque o que foi estruturado para a gente é que o branco é normal, né? É o que está posto. O branco não é cor. E uma das estratégias que, inclusive, são colocadas para a gente começar a desconstruir esse sistema que deixa de ser só uma colonização de espaços geográficos para ser uma colonização de existência de pessoas, é começar a nomear essas coisas. Dizer, o branco, ele é branco, ele não é um padrão, ele não é uma coisa incolor, é branco. Nós, negros, outros de outras etnias, de outras formas, e você identificar isso para ir começando a desconstruir essa massificação que foi feita sobre o nosso consciente. A informação nesse espaço, ela vem para relembrar essa potência. Não é no sentido de acessar a informação sobre,
Ah, então, pois é. Então, inconsciente colonizado. Ah, então é por isso aí, ó. O problema é esse. E parou aí. Não tem esse parou aí. É a partir daí a gente começa a bater em cima de como que a gente faz novas escolhas a partir disso aí. Porque se não tiver essa ressignificação, esse processo de andar para frente, em cima do que está posto, a gente vai ficar patinando dentro desse sistema, certo? E aí, o que é trazido sobre a zanga, né? Que é a questão da raiva, mas a palavra africana para isso é zanga, e o auto-ódio. Ambos, esse conjunto, todos esses afetos, né? São chamados assim, são chamados de afetos. Todos eles têm uma referência muito forte dentro dessa construção do ideal branco. Ou seja, se você tem um ideal que ele não representa o que você é, mas que tudo é conduzido no sentido de fazê-lo como ideal e dele ser algo a ser alcançado, é claro que se você não alcança aquilo, há em você um processo de desconforto, de ruptura, de tentativa de alcançar aquilo sem qualquer chance de alcançar. Se fazer o possível para se alcançar, independente do que seja, inclusive projetando esse ódio e introjetando esse ódio, né? Aí vem essa coisa de processar isso, processar esse não alcance, né? Esse não alcançar do ideal branco. Então, assim, eu vou ler aqui algumas coisas que eu registrei aqui, tem mais relação que a gente pode trazer para a discussão, que são pontos que eu acho que dão para a gente conseguir criar uma linha de raciocínio. O Lucas Davis traz alguns pesquisadores que ele considera bibliografias importantes nessa discussum. Um deles é Akiba. Ele começa a falar das desordens geradas por esse ódio projetado e introjetado, né? E aí ele fala que são 4. São a produção do eu alienado, que no caso ele é um negro que não se reconhece enquanto negro. Isso, uma sociedade diáspora no qual a gente tem a criação dessa figura do pardo, você consegue entender bem claramente como é que isso ficou, né? E esse eu alienado, ele tenta ao máximo se afastar de qualquer referência de negritude. Ele não se vê enquanto negro, então ele vai se afastando disso. É uma das desordens de Akiba. A segunda, ser contra si mesmo. Tem até aqueles exemplos famosos, eu não vou nem citar aqui, mas vocês sabem. Ele engaja em projetos contra negros porque é contra a coletividade negra, sem perceber que ele acaba sendo contra si. Ou seja, nesse caso, ele fala que não há negro racista, que foi uma das frases que eu usei na postagem, né? É um sujeito padecendo de auto-ódio ou projeção desse auto-ódio. Então, a segunda desordem. A terceira, autodestruição. E aí, nesse aspecto, é mais relacionado ao uso abusivo de drogas. Tanto o álcool, para gerar amortecimento, como também o uso de cocaína, que é para experimentar um pouquinho desse poder que foi negado a ele enquanto sujeito negro nesse espaço de branquitude. E a quarta desordem que a Akiba cita aqui são os suicídios, que é a referência que a gente já conhece, que o maior índice de suicídio é entre jovens negros. Essa questão de o corpo negro ser lido como uma ameaça, aí é um ponto que é muito enfatizado em alguns espaços. Sendo o corpo a primeira casa do sujeito, quando ele tem a sua
vida ameaçada, ele começa a querer se afastar do que está ameaçado. Olha só como que o sistema ele é perverso, né? O sistema é extremamente perverso. A partir do momento que ter este corpo e ter essa cor representa ameaça, eu quero me afastar desta ameaça. Mas é o corpo que eu habito. Então, eu não quero simplesmente habitar mais esse corpo. Daí, todo o processo de grande número de suicídio entre os jovens negros. Se isso não é uma coisa que a gente deve levar em consideração e tratar de uma forma mais ampla, eu não sei mais o que deve ser. De verdade. Porque esse processo, ele é tão forte que ele precisa ser olhado e tratado com esta atenção, por essa visão, né? E aí o Lucas, ele traz muito dos conceitos. Como que a gente deve estruturar, no caso, né, que ele está focado em psicólogo, né? Como que a clínica da psicologia deve se estruturar e deve se organizar para poder acolher esse sujeito, considerando que todas as linhas da psicologia foram criadas por pessoas brancas para tratar questões de pessoas brancas, e a gente tem um sujeito negro que é atravessado por esse tipo de construção de suas subjetividades. Então, assim, tudo é para dar elementos para a gente entender. Quando a gente vê, quando a gente percebe uma pessoa negra falando ou fazendo algum tipo de comentários, talvez de onde que vem esse espaço. Quando a gente observa alguém passando por um tipo de sofrimento relacionado a uma dessas coisas, de que espaço essa pessoa está falando. Isso não tem como ser, como não atravessar a nossa percepção de mundo. Não tem como. Essa sensação de desconexão, de não, as coisas não fazerem qualquer sentido, é muito uma sensação da pessoa, do sujeito negro em diáspora. Essas coisas de não você não sentir que aquilo tem uma coisa que falta nesse encaixe, tem uma pecinha que está faltando. Toda a sua estrutura de mundo foi criada em cima de um espaço no qual você não é o centro. Quando a gente também resgata um conceito que é super importante para o sujeito negro, que é a afrocentricidade, ou seja, que a África enquanto centro, é justamente para ressignificar e restabelecer esse tipo de coisa. Olha, isso é um mar de informações, um mar de verdade. O que eu consegui resgatar desses conceitos e conseguir ir juntando essas peças dentro daquilo que eu já estudo há muitos anos de autoconhecimento. Quando a gente pega e fala de autoconhecimento negro, uma pessoa negra, a gente precisa levar em consideração que existe todo um sistema trabalhando no inconsciente desse sujeito, para deixar ele num estado de constante percepção de inadequação, de servidão, de menos-valia, de não merecimento e de terror constante. Então, aquilo que a gente convencionou no campo do autoconhecimento, no campo do desenvolvimento pessoal, de falar assim, vai lá que você consegue. Se você quiser, você consegue. Você vai lá, sabe? E até algumas frases que eu mesma já adotei, porque, inclusive, elas fazem um sentido, depois que você alcança um determinado patamar, você precisa dar o primeiro passo, que depois as coisas começam a fluir, começam a funcionar e tudo mais. A gente tem que entender que o sujeito negro tem essas questões de fundo mais proeminentes do que um sujeito não negro. Depois que termina o processo de escravização do papel, que é decretada a abolição, começa no Brasil a se trabalhar fortemente no esquema do embranquecimento da população. E aí, olha-se para esse sujeito negro liberto e fala para ele, olha lá como é que ele não consegue ser adequado à sociedade. Tá vendo? É vagabundo, favelado, louco, maltrapilho.
precisa eliminar isso aí da sociedade. E aí a gente vai lá em outras nações e busca, traz, dando benefícios, outros povos para poder vir limpar esse Brasil. Entende que tudo isso que acontece com esse sujeito fica também incluso nas nossas memórias. Não precisa a gente ter estado lá, mas isso está dentro das nossas memórias. Isso é passado na forma de memória. Nem na construção do tecido social isso fica embebido. Né? Então, é importante também, para quem lida com essas práticas, para quem está nesse caminho, não deixar de reconhecer esse tipo de coisa. Que foi o que estudar isso, essa sensação, o acesso a essas informações, vai me dando essa nova percepção e faz com que eu consiga ir juntando novas peças para o meu trabalho. Então, eu não consigo hoje mais falar algumas coisas que, para mim, há algum tempo atrás, eram super rotineiras e de conceito comum. O mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que é um mundo que eu estou há anos, tem algumas formas de falar e, sinceramente, a gente precisa trabalhar no sentido de elaborar elas melhor para ela dar conta também de abarcar essa pessoa negra que tem isso incluso dentro de si. Para que a gente alcance o objetivo que é você permitir fornecer ferramentas de expansão, você facilitar o processo de desenvolvimento pessoal. Então, isso, para mim, virou pedra fundamental. Virou pedra fundamental. Por isso que algumas coisas, quando eu falo, tanto aqui quanto no canal do Telegram, elas sempre falam assim, ó, lembrando que é uma pessoa negra que está falando isso, e eu não estou deixando de considerar isso, isso, isso e isso, tá? Então, com isso em mente, vamos fazer tal. Eu estou cada vez mais atenta para acolher esse aspecto em mim. Esse aspecto foi negado a mim. Saber sobre a minha história, saber sobre o que isso impacta na minha o impacto que isso teve na minha ancestralidade, como isso impacta em mim, ter consciência de que existe um campo morfogenético. A teoria dos campos morfogenéticos fala que no momento em que o indivíduo tem acesso a uma determinada coisa, cria-se um campo contendo aquela informação, e aí outras pessoas vão acessando isso conforme mais e mais pessoas têm aquela conexão com esse aspecto específico, né? E também eu vou falar aqui de memória celular mesmo. Memória celular. A gente tem essa compreensão de que a gente passa. A gente tem uma ciência inteira dedicada a entender os efeitos que o ambiente tem na expressão do nosso DNA. Chama epigenética. Inclusive, o epi é de sobre, né? É a genética que vem por fora, epiderme, né? A primeira camada. Existe essa influência real do ambiente que te cerca na sua biologia. Tem um campo que é criado quando você tem a conexão com aquele tipo de informação. Você tem quem crê tem alguma crença com relação à espiritualidade, continuação da tem todo esse processo de conexão ancestral que vai ligando em vários elos. Então, assim, traz as potências, mas também traz os sabores, né? E aí você tem um sujeito que foi constantemente silenciado. Aí ele chega num espaço em que é importante que ele fale. Ele é silenciado por 300 anos. Agora, nesse momento, ele vai ligar a chave, vai virar e falar? Ou vai falar de uma forma que seja, né, a melhor forma dele fazer isso? Ou ele vai também passar por esse processo de se redescobrir, de se rever, né? E vai construir a partir daí uma forma de se ler e perceber nesse mundo. Ou seja, são muitas questões que envolvem. Acho que é James Baldwin que fala que ser negra está em constante estado de raiva. E essa raiva é justamente por perceber que todas essas referências de mundo, elas não acolhem esse sujeito.
E aí você olha para todos os espaços e você não se vê, você se vê sem perspectiva de alcançar tudo isso também. Você não tem acesso, aí no momento que você percebe o que aconteceu, aí é uma construção quase que imediata, né? Você está aqui num espaço que você não está compreendendo o que está acontecendo. Você só é um mundo muito confuso e muitas coisas acontecendo. Então, assim, você não se percebe, você nunca parou para questionar isso, você está só executando, vivendo, executando como todo mundo, certo? Todo mundo fazendo isso. E você percebe que, não, peraí, tem uma coisa que é diferente em cima do meu corpo. Sobre o meu corpo, ele sofre um impacto diferenciado. E aí você começa a compreender o sistema, como ele opera, como ele está organizado, o que é isso sobre mim. E aí você vai... O primeiro espaço que tende esse sujeito aí é o espaço da raiva. Só que o espaço da raiva, ela é para ser experimentada, a zanga é para ser experimentada ali. Ela pode ter um impulso criativo, mas ela não é para ser retida. No momento que ela é retida, aquilo ali já é um adoecimento. Isso é posto com bastante nitidez pelo Lucas, e depois, quando você vai ler as biografias, elas também retratam isso. A gente tem que reter, né, que aí é Bell Hooks falando vivendo de amor, né, o sentimento que a gente tem que reter é o amor, ele tem que ficar com a gente. É uma reconstrução desse afeto, né, que aí você tem também um espaço que disse que pessoas negras não podem ficar juntas. Então, você vai separando, porque separar é mais fácil de conquistar, óbvio, né? Então, você vai criando separações nesses grupos e aí você favorece a conquista sobre eles. Certo? Então, quando a gente vai para esse espaço de olhar para essa zanga, a gente tem que olhar ela como força criativa, a gente não tem que reprimir ela também. Na verdade, não há necessidade de reprimir nada. Essa repressão é uma repressão muito branca, eurocêntrica, ocidental. Não reprime nada. Você experimenta aquela sensação e solta. Essa é a coisa. Mas como a gente não tem o trato com esse afeto de raiva, a gente não sabe lidar muito bem com ele, a gente não tem essa noção muito nítida, o que você faz? Você segura. A questão toda que a gente traz é para evitar o adoecimento. É importante que algum contexto de informação ele vá criando para ele poder ter elementos que facilitem que ele lide com esses afetos que vão surgindo. Porque eles vão surgir. Como é? A Zanine Jerry, também professora doutora, lá na FRJ. Maravilhosa. Ela estava, outro dia, fazendo uma palestra falando sobre o Afrosul. É um termo que ela mesma cunhou para exatamente essa fúria que acontece quando o sujeito negro percebe esse sistema opressor racista agindo sobre ele. E aí, como que a gente pode usar essa energia para transformar ela em criação? Né? E como que você potencializa isso para auxiliar o processo de reconstrução dessa subjetividade, dessa identidade, com a África em centro, né? Então, assim, é um espaço, esse espaço, né, de o ideal não nos atende, é esse espaço que precisa ser referido. Porque são nessas gavetas do inconsciente, nessas gavetas dessa colonização de existência, e não só de território geográfico, que está a manutenção desse sistema. Só que ele não está funcionando. Se um dia percebeu-se que ele funcionou, agora ele não funciona mais. E aí cabe aos indivíduos que vão percebendo esse diferencial começar a fazer os seus processos, né, de reconstrução. O que vai acontecer? Um vai, acessa a informação, compartilha, acessa com o outro, compartilha. E a gente vai criando essa rede. A gente consegue hoje falar muito mais abertamente disso do que 10, 20, 30, 40 anos atrás. É isso, mais pessoas acessando. Só que agora a velocidade está potencializada porque a gente tem espaços como esse aqui.
uma internet que eu estou falando com vocês gratuitamente e a gente está colocando essas questões para discussão. No momento que a gente percebe a gênese da criação, como essa raiva está se processando dentro da gente, você traz ela para a consciência. Você entende que hoje, quando você tiver uma raiva, vai ser diferente do último acesso de raiva que você teve? Como esses quadros podem ir mudando? Porque você está trazendo para a consciência que aquilo está acontecendo. É quando o gatilho é disparado inconscientemente e você fica refém do inconsciente, é que os processos tendem a ficar no looping automático. Isso é o que eu consigo observar. E aí, no momento que você toma, você já consegue olhar e falar assim, tá, e agora o que eu vou fazer com essa energia que está sendo criada aqui? É isso. Como que eu vou botar ela para usar? É como se você tivesse explodido um motor de combustão, entendeu? Você virou a chave do carro e você injetou o combustível. Tá, o que eu vou fazer com isso? Porque se eu só puxar o freio de mão e deixar o carro fritando, não vai dar certo, né? Não vai funcionar. Vai ficar literalmente queimando esse corpo aqui por dentro. E aí, essa fúria contida é que vai gerando todos os processos de desconforto corporais que a gente pode estar acumulando aí. E essa pode ser a causa de muito do adoecimento nosso físico. Que a gente tem o adoecimento psíquico e o físico também, com essas questões ligadas a mal resolvidas, né? E é claro que cada indivíduo tem como conectar com a melhor forma que você considerar para resolver isso, né? Os indivíduos vão para o divã, terapia da psicologia, outros podem ir para terapia energética, outros podem ir para o estudo, para se aprofundar em termos intelectuais em relação àquilo, outros podem se resolver sozinhos, outros podem se resolver no ambiente religioso. É a forma plural como esse indivíduo resolver se reconectar, vai ser aquela que funciona para ele. O importante é sair do espaço da reprodução inconsciente dos padrões. Eles estão muito arraigados, eles já têm mais centenas de anos. Deixa eu ver o que capaz de botar. Acho que a mãe está chegando, está vindo mudança. Temos que abrir o coração. Percebo muito o racismo reverso também. E aí, essa é uma expressão bem perigosa, sabe? Bem perigosa. Porque o racismo, ele é, enquanto termo, um exercício de poder de um sobre o outro, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um povo historicamente oprimindo um outro povo. E aí, essa opressão histórica é que qualifica o que a gente chama de racismo. Então, eu entendo, eu tô percebendo que você não sabe muito bem como colocar isso, eu entendo isso. Mas é o que você provavelmente está vendo as pessoas negras fazendo uso, né, da palavra que foi negada. Provavelmente o que a gente vê. Como você tem centenas de anos de silenciamento, o que sai é o que sai. E aí é a forma como aquilo ali precisou se expressar. Então, assim, imagina, se é uma massa de 54% da população que não se vê representada em nada, não tem acesso de falar sobre isso, e aí existe um espaço para falar, tem uma cultura de violência em cima, recaindo sobre esses corpos. Você entende que a forma de falar vai representar tudo isso que aconteceu historicamente? Não tem para onde fugir. Né? Não tem muito para onde fugir. E aí, é o que é, né? Mas eu também entendo muito. Bell Hooks fala bastante disso, do amor, né? Do viver de amor. A importância de a gente construir esses laços de afeto, né? Pois é, o que a sua chefe está fazendo, ela está reconstruindo laços que foram negados, né? Essa sociedade que está posta, ela se construiu entre as pessoas, se conectando e dando benefícios e acessos àquelas pessoas que convinham a eles.
E essas pessoas, naturalmente, elas pessoas brancas. Eu entendo o que está acontecendo no seu espaço. Mas, de forma... Isso aí não chega nem... Não é nem uma vírgula, né, do que historicamente aconteceu, né? Então, assim, o que acontece muito é como a gente não está... Quando a gente, particularmente, né? Mas quando a gente não está trabalhando esse conhecimento, esse conceito dentro da gente, para a gente ir ressignificando o nosso espaço, a gente tende a ver as expressões de qualquer lado como atos isolados. Hoje eu não consigo ver um ato de uma pessoa branca isolado dos demais, sabe? Eu não consigo ver. Eu preciso olhar para esse ato como uma representação de um contexto onde aquele ser humano está inserido, certo? E aí a gente vai ter, sim, formas completamente diferentes de agir e responder, dependendo do grau de consciência acerca daquilo que você está acessando, né? Então, assim, é um momento de ruptura. É um momento de ruptura. O adoecimento que foi gerado por anos e anos, você criando e mantendo um sistema onde existe um claro destaque entre um grupo e o outro grupo. Para isso acontecer, uma massificação de crenças de menos-valia e servidão e características apenas pejorativas sobre eles, essa hora, esse grupo que hoje consegue ter mais acesso, que está conseguindo acessar mais a universidade, que está conseguindo ter mais acesso à informação, que está discutindo, que está debatendo, isso vai começar a ferver esse caldo para literalmente mover as estruturas. Não vejo volta nesse processo. Não vejo volta nesse processo. O que eu gosto de muito de tratar aqui é sempre trazer a perspectiva do acesso à informação. A gente está aqui discutindo, falando de Zanga, falando de auto-óleo, falando de psicologia preta, falando da construção dessa subjetividade do negro. Do ponto de, tá ok, agora que eu acessei essa informação, o que eu faço com ela? Como que eu consigo voltar e expressar a minha potência, a minha essência, a partir disso? E não apenas só acessar essa informação e falar, isso acontece. Isso acontece com os corpos negros. Isso acontece com as pessoas negras. Não é do espaço de conhecimento passivo ou de explosão sem direcionamento. Eu quero fomentar aqui, que tem feito muito sentido para mim, é a gente acessar essa informação, por exemplo, acessar essas desordens de que a Akbar menciona, acessar o que o Lucas está falando de descolonizar o nosso inconsciente, acessar Bel falando de vivendo de amor, acessar essas informações e construir uma jornada de desenvolvimento do ser que faça sentido para a expressão dessa potência, desse fogo interno que é completamente diferente de tratar indivíduos, na minha percepção, negros e indivíduos brancos. Eu acho que é um espaço de tratativa com relação à potência que é bastante diferente. Alguns de nós podem ter mais facilidade de trafegar nesses dois espaços por criar processo de criação, né? Mas, naturalmente, uma parte ou outra vai ficar sem fazer muito sentido, ou vai fazer um sentido muito mais nítido depois que você acessa essa informação. Em caso de filhos de relacionamentos interraciais de traços não negros, mas considerando epigenética, como trabalhar dentro da psicologia? Pois a gente, bom, o movimento negro trata, foi um espaço de construção de vitória do movimento, tá? Como negros e pardos, né? Só que também tem-se a convenção de que se você não tem traços que te aproximam os traços negroides, né, as características naturais do negro, então você não sofreu em si o processo de racismo. Essa é a diferenciação que eu consegui observar até hoje. Assim.
Sujeitos que são, né, negros de pele clara, tenham traços mais ligados a indivíduos brancos, eles não sofrem com a intensidade do racismo dos negros de pele mais escura, né? Agora, como é que isso é trabalhado na psicologia? Aí eu acredito que, literalmente, né, ser leviano de forma alguma é caso a caso. Cada indivíduo teria que sentar lá, eu acho que fazer essa construção. Para mim, como funciona para mim? Se a pessoa se sente relacionada, ela tem pais, né, que são negros, ela se sente relacionada a isso, não por uma, como é que eu vou dizer isso, né? É o afroconveniente, né? Porque agora é interessante ser negro, teria X ou Y benefício, né? Qualquer que seja isso. Mas não por ser isso, mas por realmente se identificar com essas questões, aí eu acho que é uma construção a ser feita com esse indivíduo dentro de um espaço com um psicólogo que tenha essa sensibilidade. E eu já passei por umas situações estranhas dentro da psicologia. Então, assim, tem acesso a um profissional desse, que trata e que fala com as questões da negritude, acho que isso aí pode auxiliar. Esse processo de reconstrução de identidade de pessoas negras, ele é muito diverso, muito plural. Em diáspora, gente, o nível de miscigenação que aconteceu nos povos é imenso, né? Então, assim, eu não acredito numa solução única, eu realmente acho que deve ser tratado caso a caso e levado para profissionais que têm sensibilidade. Deixa eu ler mais aqui. Depois que você sai da cegueira, é impossível tratar disso. Depois que vê, não tem como desver. Não tem jeito, né, mano? Não entendi ideia. Acho que sou meio eu, mãe branca e pai negro. Ah, sim. Eu também sou do mesmo caso que tu, pai. Minha mãe é branquíssima e meu pai é negro. E eu acho que essas questões vão muito de cada indivíduo mesmo. Eu entendo, eu acho possível ter pessoas que tenham esse tipo de fenótipo. Por exemplo, acho que até a menina do Silvio Santos, a Maísa, postou isso outro dia, o pai dela. O pai dela é negro, a mãe dela é branca. Branquíssima. E a Maísa saiu assim, com nenhum traço negroide. E ela não se identifica como negra. E ela é bem consciente disso. Ou seja, acho que cabe de cada indivíduo mesmo, de verdade, e não tem certo ou errado. E de Calvão no Rio, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no link do Lucas. Veiga Lucas, se eu não me engano, e ele faz o curso e os psicólogos formados pela metodologia que ele traz, é um pessoal que tem, sim, mais sensibilidade. Acho que tem lista de psicólogos lá também. Mas também é um pai branco e pai negro, mas tem uma grande diferença entre puxar. É isso. A gente não. É isso que eu falo também, que é uma coisa que a gente tem que lidar com esse delicado, que é o colorismo, né? O colorismo é o processo pelo qual pessoas negras de pele mais escura vão sofrer efeitos do racismo diferentes de pessoas negras de pele mais escura. E esse espaço entre essa diferença de tratamento entre negros de pele mais clara e negros de pele mais escura, essa faixa do colorismo, faz com que a gente, lá, Nai botando aí, ó, Veiga Lucas mesmo, ó, Veiga Lucas, faz com que a gente tenha interações com o mundo completamente diferentes. Alguns de nós podem, literalmente, nunca se identificar como negros. Realmente nunca fui afetado por racismo, não tenho nenhum dessas questões que estão postas. Meu fenótipo, né, a forma como eu me expresso, como se expressou a minha aparência, também não tem essa conexão tão forte. Tá? Eu acho que a gente tem que estar com esse espaço aberto de discussão para, inclusive, acolher isso também. Inclusive, acolher isso também, ao invés de reprimir e criar termos até pejorativos para tratar alguns negros de pele mais clara, o que a gente tem que fazer é compreender o espaço onde está sendo falado isso. Se a pessoa não está tratando isso de uma forma leviana, se ela não está sendo, não é conveniente para ela agora ser negra e não lá,
se ela está se percebendo uma pessoa negra, está construindo a sua potência em torno daquilo, para mim, eu não vou arbitrar esse tipo de questão. Eu acho que a gente perde muito tempo arbitrando esse tipo de coisa. Acho que é muito, muito, muito de cada um. Tem gente com zero características negras e pai negro. Essa menina loira de Brasil pai. O fenótipo se expressa de mais diversas formas. Né? Eu, por exemplo, sou bióloga, né? E professora há muitos anos. A gente pode ter essa expressão infinita. A miscigenação aí fez esse tipo de coisa. Então, assim, cabe do indivíduo. Se o indivíduo que está em busca de se conhecer, de se trabalhar, que são as pessoas que eu quero dentro desse espaço nosso feminista, são pessoas que querem se conhecer e se trabalhar, expressar a sua potência e, sabe, expandir ao infinito e além. Se o meu foco, se o meu público é esse pessoal, o nosso pessoal preto, eu não posso nunca tratar de autoconhecimento sem levar em consideração os efeitos do racismo sobre esses corpos. E aí, para isso, a gente entra nessa discussão de entender essa colonização do nosso inconsciente, de como que a gente trabalha essa desconstrução real desses padrões, a gente olha para isso, como é que a gente vê essas andas se formando, como é que a gente entende esse processo de projeção de ódio, de introjeção de ódio, para poder, a partir daí, traçar estratégias que vão trabalhar nesse campo do desenvolvimento pessoal. Sim, não tem como ser. Eu não vejo forma. É isso que a nossa live está chegando aqui no final, para falar com vocês. Eu não vejo forma de tratar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para pessoas pretas sem levar em consideração esses elementos. Falas e ferramentas puras e simples, pegas lá do mundo que trabalha com o ideal de pessoas brancas formatada para pessoas brancas e simplesmente jogar-se no colo de pessoas negras, isso é impossível na minha concepção. Eu adaptei milhão de coisas na minha jornada, porque eu não percebia esse cuidado, essa atenção. Então, conforme eu fui indo e me descobrindo, eu fui adaptando e mexendo em coisas. E hoje, a minha fala é muito, muito, muito em cima de como que a gente consegue seguir, avançar, expandir a nossa potência olhando para essas gavetinhas nossas do inconsciente. Todos esses elementos colocados no lugarzinho do sistema para manter essa massa a serviço. Tá certo? Eu acho que todo mundo interage com pessoas num país que sofreu o processo de escravização precisa se inteirar desses assuntos. Porque a reação de uma pessoa negra pode ser diferente, a forma como ela vai se posicionar vai ser diferente, a forma como ela vai falar vai ter que ser diferente. Então, tudo isso, né? Tudo isso esses espaços que compartilham esse tipo de informação são ainda muito restritos, inclusive para profissionais que lidam com saúde, né? Então, é isso. Eu fui muito, muito superficialmente nesse assunto, porque ele é um mundo, tem uma lista maravilhosa de bibliografia que o Lucas passa para a gente olhar. Eu não andei nem na metade dela ainda, então, assim, espero que tenha sido uma contribuição para vocês. Estou aprendendo também, estou aqui aprendendo demais. Suas lindezas, eu leio, aprendo, escuto aqui e vou compartilhando. A gente ainda está num processo assim, super embrionário disso para mim, na minha jornada, mas eu acho que vale, né? Acho que vale botar aí na roda. Mais para frente, se a gente tiver uma outra conversa, eu já vou ter mais elementos para a gente bater esse papo aqui. E tudo que vocês souberem, acessarem coisas, vocês também me mandam no direct. Eu adoro conhecer coisa nova também. Adoro de verdade. Que bom que vocês gostaram, gente. Vamos continuar essa conversa sim, porque eu acho que é crucial para todos nós, de famílias, para lidar com as nossas famílias, para lidar com os nossos espaços de trabalho, para lidar com todas as nossas interações em coletivos. Acho que é muito, muito, muito importante hoje. Antes que o Insta corte a gente, eu vou deixar aqui meu beijo, minha gratidão. Beijo, meus amores. Tchauzinho, até a próxima.
E aí, salve galera! Esse papo fez sentido pra você? Pois é, bota aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também, se você acha que tem algum amigo, alguma amiga, algum amigo que pode também se beneficiar do que a gente trocou aqui, compartilha, manda pra ele. Bora nessa?